Ancestralidade masculina, a dificuldade dos homens no cuidado com a saúde emocional e mental herdada dos ancestrais. Olá, estimadas e estimados, estamos aqui para mais um dia do nosso programa STI TV, Saúde Total Integral dos Homens. E nessa campanha, nessa série Novembro Azul, que é só essa semana, é uma minissérie para a gente falar para as mulheres, para os homens, sobre a saúde dos homens, sobre prevenção do câncer de próstata. E hoje é o nosso dia de falarmos sobre a saúde mental e emocional. Ontem eu falei sobre a saúde física, falei sobre o câncer de próstata, de outras doenças relacionadas à próstata masculina. E esse vídeo já está salvo, e é só você voltar aqui no feed do Instagram ou acessar a playlist que está no YouTube com o mesmo nome, Novembro Azul, Saúde Total Integral dos Homens. E hoje é importantíssimo, né, gente? É importantíssimo o nosso tema, porque é uma das áreas da vida do homem que foi mais prejudicada pelo patriarcado, pelo machismo, e essa área ainda está capengando na vida da maioria dos homens, né? E é um momento que o homem precisa refletir e precisa tomar uma decisão de cuidar dessa área da sua própria vida. A saúde mental e emocional do homem, ela fica tão comprometida que esse homem tem desequilíbrios emocionais e ele vai para umas vias muito ruins, né, de escape, de válvulas de escape, como, por exemplo, as compulsões. Álcool, drogas, né, compulsão por comida e compulsão por trabalho, uma série de compulsões que esse homem direciona, né, suas dores emocionais para poder anestesiar. A grande estratégia aí do homem nessa parte da questão emocional são as anestesias, e a gente vai falar mais sobre isso durante nosso programa de hoje. E quero convidar vocês para conhecer o meu curso Ancestralidade Masculina durante essa semana, né? Eu estou aproveitando aí que nós estamos no final da Black November e estou fazendo uma promoção. Adquira o curso Ancestralidade Feminina ou Masculina e ganhe o outro, né? Se você adquiriu a ancestralidade masculina, você ganha o feminina. Se você adquiriu feminina, você ganha o masculino e vice-versa, né? Esse curso, gente, o que ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar a conhecer as heranças que você herdou, né? Para você que é homem, você vai entender as heranças masculinas. Para você que é mulher, você vai entender as heranças femininas, herdadas da sua família de origem. Essas heranças têm uma força muito grande nas escolhas que nós fazemos hoje. Às vezes nós estamos vivendo, né, vidas que não são satisfatórias, que não são plenas, com adoecimentos físicos, psicológicos, mentais, emocionais, tudo em função dessas heranças. E nós precisamos conhecer essas heranças para que a gente possa ter noção sobre quais são essas forças que atuam na nossa vida para a gente conseguir mudar. Porque senão a gente só fica repetindo as histórias dos nossos ancestrais, né? E os homens demais fazem isso, né? A gente vê muita repetição ali, e nós mulheres também fazemos. Então, conhecer as heranças para mudar e crescer, conhecer a sua história de origem. Aí, gente, o mais bacana aí também é que como vocês vão ganhar o brinde, então vocês podem estudar o outro lado também e conhecer as heranças do seu parceiro amoroso, as heranças da sua parceira amorosa, conhecer a sua família como um todo, né? A herança do seu pai, a herança da sua mãe. E aí vira uma leitura mais completa, uma compreensão mais completa da sua história, né? Então, por isso que eu quis trazer essa promoção nessa Black, né, do Novembro. A nossa é Novembro Azul Black, ou Black Novembro Azul. Virou uma misturada aí, gente, mas ficou muito legal também. Então aproveite, né, a nossa oferta aí e adquira os 2 cursos, conheça suas bagagens para você superar.
para você não ficar paralisado em doenças, né, doenças físicas e mentais, para não ficar paralisado em comportamentos autodestrutivos, em autossabotagens, né, e que você possa, a partir desse conhecimento, tomar a sua vida nas suas mãos e fazer a transformação que precisa ser feita, né? Então, fica o convite, tem o link na descrição do YouTube e tem os links na bio do Instagram, tá? E aí, gente, vamos pensar então nessa questão da herança, né, relacionada à saúde emocional e mental. O que o homem aprendeu sobre o emocional e o mental está relacionado com o pai, o avô e os tios. O homem aprende a ser homem nessa referência masculina da sua história, com os seus familiares, né? Essa construção do ser homem, gente, ela vem com uma série de crenças, né? E uma série de comportamentos, hábitos, construções que esses ancestrais foram fazendo e foram transmitindo como sendo o certo de ser homem dentro dessa história. Essa influência dos ancestrais, ela está muito associada também com a influência da cultura masculina que existe na sociedade. E essa cultura, ela interfere na educação que um pai dá para um filho, ela interfere na forma como esse homem se posiciona diante da vida e da sociedade. Às vezes o homem se acha muito independente, muito fodão, mas, gente, ele é muito dominado pela cultura e pela cultura dos ancestrais. E nesse lado emocional, gente, a crença sobre como lidar com as emoções dos homens e dos ancestrais geralmente é péssima, é horrível para o homem. Por quê? Porque é uma crença de fugir da emoção. Não é uma crença de entender a emoção, de elaborar a emoção. É uma crença de não se permitir sentir, né? A grande maioria, tá, gente? Eu vou falar que hoje em dia existe uma educação da disciplina positiva, né? Uma educação, um homem que procura autoconhecimento, né? Que procura o seu autodesenvolvimento e vai correr atrás desse prejuízo que teve ali dentro da sua história. Mas a grande maioria, dentro do que eu estudei, dentro do que eu vejo, né, na prática clínica, quem chega, né, gente, o homem que chega na prática clínica, ele já é, assim, excelente, porque ele já está buscando uma ajuda, né, o que acontece ali no sistema de crença, esse homem não pode sentir nem pode pedir ajuda. Olha que foda isso, né? Desculpa a palavra, mas exatamente, é muito ruim o sistema de crenças ali dos ancestrais. E aí isso está atrelado, né, uma série de interpretações inadequadas. A primeira interpretação, né, dessa questão do homem não poder sentir é do homem ser associado à mulher, né, que a mulher é mais emocional, a mulher é mais emotiva. E aí esse homem, ele é comparado com essa mulher caso ele demonstre os seus sentimentos, caso ele mostre, ele apresente, né, esses sentimentos para o outro. Então ele vai ter uma retaliação, né, do pai especificamente, ou do social, em relação a essa semelhança. Então quando ele é associado à mulher, então ele é colocado vamos dizer assim, ele é desmerecido quando se faz essa comparação. Então, e também tem o fantasma aí de ser homossexual. O homem muito emotivo, muito emocional, ser associado com o homem homossexual. A gente vê, né, gente, que os homossexuais, eles têm muito mais permissão para sentir, eles buscam muito mais ajuda na terapia, né? Geralmente chegam muitos homossexuais para mim também. E a forma, né, esse homem tá até mais livre do que o homem heterossexual, que tá muito preso ali dentro da estrutura de sistemas de crenças masculinas, né, da história desse homem. Então, essa interpretação, né, de que se o homem sentir ou mostrar o sentimento, ele é associado à mulher ou ao homossexual, reprime para esse homem
né, os sentimentos dele e faz com que ele vire. Aí vamos ver a consequência, né, gente? Primeiro, o homem vai virando uma panela de pressão emocional, né? Porque ele vai guardando, escondendo, se pressionando, né? Uma vez que ele foi reprimido emocionalmente pelo pai ou por outros homens ou outros ancestrais, então ele vai entendendo que ele não pode sentir, que ele não pode expressar o sentimento. Então ele vai criando um sistema de defesa, mas a emoção não deixa de acontecer, né, gente? Isso é do ser humano. Sentir emoções é parte da vida do ser humano. Então esse homem vai acumulando, criando pressões internas, né, para bloquear, para reprimir. Ele passa a ser o próprio repressor das próprias emoções, né, e vai gerando uma panela de pressão, né, muito grande dentro dele. Geralmente essa panela de pressão explode na raiva. Então ela vai direcionar ali para um sistema muito negativo de raiva. E aí ele perde o controle emocional novamente e ofende, agride as pessoas que ele mais ama, prejudicando aí todos os seus relacionamentos, inclusive os relacionamentos do trabalho. Porque aí dos escapes ali vai atingir a função do trabalho. Muitas vezes o homem tem controle no trabalho, mas aí ele explode na família, magoando, ofendendo as pessoas que ele mais ama, a esposa, os filhos, né? Como quando acontece essa explosão aí da panela de pressão. Aí dá uma aliviada, o homem aí entra outros sentimentos de arrependimento, de culpa, né? Sentimentos de eu não devia ter feito isso, eu devia ter me controlado, né? Então ele se arrepende muitas vezes, tenta de alguma forma pedir desculpa, muitas vezes nem desculpa não pede, só passa por cima. E aí vem a grande fuga masculina, que aí ele não pede desculpa, vai para onde? Para a droga, para o álcool, para outras drogas, né? Às vezes vai para compulsão na comida, compulsão no trabalho, compulsão no sexo, né? Então ele vai encontrar uma válvula de escape nas compulsões. E aí esse processo de compulsão, né, gente, para o homem vai destruir a saúde do homem, né? Tanto no sentido que eu falei ontem da saúde física, vai gerar processos inflamatórios, intoxicação do corpo, inclusive aí, gente, entra a questão, né, da parte emocional afetando aí a parte física e podendo causar o câncer de próstata ao longo da vida, ou outras, né, inflamações aí da próstata também. Ou outros cânceres também, né, na vida do homem. Porque essa estrutura emocional, gente, ela afeta o organismo do homem. O que acontece quando você está com uma panela de pressão ali muito forte internamente? Você tem uma liberação hormonal de adrenalina e cortisol muito forte. É como se você estivesse numa situação de sobrevivência o tempo inteiro, né? Se você estivesse fugindo de um leão todos os dias, em todo momento, sendo que o leão ou é a sua esposa, ou é o seu chefe, né? Ou são outras relações aí da sua família. Então, o homem entra num processo de luta e fuga. Aí, o animal, né, gente, ele entra nesse processo, depois ele sai desse processo, quando tá tudo bem, ele reequilibra. Mas aí o homem começa a ruminar mentalmente o que aconteceu. Aí rumina o que o chefe falou, o que o colega do trabalho falou, fica pensando e repensando. Aí essa questão da saúde mental, dos pensamentos, também vai ser, já vai acionar todo o sistema de luta e fuga do homem. Então ele entra num circuito ali repetitivo de saúde física, mental e emocional, que cria uma bomba também física, hormonal, intensa ali no organismo, e uma intoxicação que ele vai colocando aí pelas drogas, e aí cria exatamente o ambiente propício para gerar doenças, né, em todos os sentidos aí, e a doença como câncer também. Principalmente se essa panela de pressão aí desse homem estiver cheia de mágoas, né? As mágoas têm muito a ver com o câncer também.
né? E aí é muito importante que o homem olhe, né, e aprenda a elaborar as emoções. Gente, emoção é para ser elaborada, não é para ser reprimida, não é para ficar lá dentro da panela de pressão, não é para você anestesiar as emoções. Emoção é para elaborar e direcionar, né? A gente pode direcionar as emoções a nosso favor, ao invés de deixar elas corroendo, né, o nosso interior, a nossa vida, nosso bem-estar, né? E aí, essa panela de... Vamos voltar aí. A panela de pressão, o estado de sobrevivência, os hormônios aí da sobrevivência, adrenalina e cortisol, vão afetar o sistema hormonal do homem e vão afetar a produção de testosterona ou a própria absorção da testosterona, que é o hormônio que está diretamente ligado com o câncer de próstata, que está diretamente ligado com as questões da próstata. Então, causando, né, essa bomba hormonal, essa alteração do sistema, né, do eixo hormonal masculino, com tudo isso, né, que vai acontecendo, então o homem se coloca mais em risco, né, de prejudicar e de gerar um tipo de saúde, um tipo de doença ali na vida dele, podendo ser, né, as doenças que eu falei, tanto que são benignas, né, a hiperplasia benigna da próstata ou a inflamação, né, da próstata, prostatite, ou sendo câncer mesmo, né, porque aí vai gerando ao longo de muitos anos, né, porque o câncer é mais silencioso. As outras doenças são mais gritantes, assim, dá mais sintomas, né, relacionados à urina, dor, sangue, essas coisas assim que eu expliquei no programa de ontem, tá? Volta lá para você assistir. E aí, o processo inflamatório, né, o desequilíbrio, né, que esse homem causa na vida dele vai gerar toda essa bioquímica corporal, alterando o sistema hormonal, alterando a testosterona, que aí entra diretamente como fator aí do câncer de próstata. Então, gente, vocês veem que eu sempre falo, né, aqui no nosso programa, que está tudo interligado, né? A gente precisa entender essa interligação da mente para o corpo, do corpo para a mente, né? Da mente para o coração e para o corpo, do corpo para a mente e para o coração. Tá tudo interligado e essa interligação faz aí com que a gente gere mais doença ou mais saúde para nosso corpo e para nossa mente. Então é muito importante, gente, o homem precisa se conscientizar de que ele tem que dar atenção para suas emoções, ele precisa cuidar das suas emoções de uma forma a elaborar, a entender, a processar, a crescer emocionalmente, ao invés de usar essas outras estratégias, né, que eu falei aí, que não são formas de elaborar, não são formas positivas de lidar com a parte emocional, né? Quando o homem elabora, né, ele entende a parte emocional. Nossa, tô sentindo isso, eu tô com muita raiva, eu tô começando a perder o controle emocional. O que tá acontecendo comigo? Por que eu tô sentindo isso? Né? Então ele começa a entender, olha, então a minha esposa tá me gerando uma sensação assim assada, como eu preciso me posicionar com ela? Né? Eu vou ter que colocar um limite nela, eu vou ter que falar claramente para ela, né? Ou eu vou ter que realmente atender uma necessidade dela. Então ele elaborou aquela emoção que a esposa tá ali, vamos dizer, causando nele, né? Ou sendo o gatilho para causar nele. E aí ele elabora e toma uma atitude. Quando é uma questão do trabalho, né, uma pressão do chefe, então ele precisa receber aquela pressão. Bom, estou aqui ansioso, né, tenho esse trabalho para entregar. Então, como eu posso me posicionar com os meus superiores, né, para que eu possa lidar com essa situação? Ou se o homem é o líder ali da empresa dele, então ele tem que pensar assim, como eu preciso lidar com essa situação para encontrar uma solução,
né? Para não ficar nesse sentimento, como que eu preciso me posicionar com os meus subordinados, como que eu preciso me comunicar melhor com eles para não gerar esse tipo de desconforto, né? Como eu preciso fazer o meu feedback. Então, aí é preciso elaborar o que está acontecendo e tomar uma nova atitude. A elaboração emocional te ajuda a entender ali o que você está sentindo e ajuda a entender o posicionamento, se ele tá bom, se não tá, se precisa de um outro posicionamento, se você tem que ter uma outra atitude. A gente elabora a emoção, gente, para tomar novas atitudes e atitudes mais assertivas, mais adequadas para aquele contexto, para aquela realidade que a gente está vivendo, né? Porque quando o homem foge da emoção dele ou reprime a emoção dele, só aumenta a intensidade emocional e mental, porque fica ruminando ali na cabeça aqueles pensamentos negativos, e não toma nenhuma atitude. Se você não tomar nenhuma atitude assertiva após uma elaboração emocional, então você não muda a sua realidade, né? Então você não tira o fator externo que está gerando uma pressão para você, ou você não processa aquilo de uma forma melhor, né? Então esse processo de elaboração emocional, né, gente, ele é muito importante. E a forma de fazer isso, gente, o homem precisa identificar o que ele está sentindo. Tô sentindo raiva, tô sentindo frustrado, tô sentindo tristeza, tô sentindo vergonha, tô sentindo humilhação, seja o que for. E aí ele precisa perguntar assim, qual o sentimento que está por trás do sentimento? Né? O que é o meu sentimento original? Porque às vezes o gatilho, né, que causou uma reação emocional inicial ali, de raiva, de tristeza, né, de mágoa, quando você vai olhar por trás, os sentimentos mais profundos são outros, né? São sentimentos de medo, sentimentos de abandono, de rejeição, de não reconhecimento, né? Então, aí precisa entender também esses sentimentos mais profundos. E quando você entende o sentimento mais profundo, você consegue também se posicionar melhor. Bom, estou sentindo isso porque acionou um gatilho da minha história, das minhas dificuldades emocionais, né? Das dificuldades emocionais que eu tive na minha infância e adolescência, que aí a gente, no processo de elaboração emocional, vai chegar nesses pontos para poder tomar uma atitude frente a isso, né, gente? Sempre pensar que a elaboração emocional, ela tem uma tomada de atitude diferente e assertiva diante da sua realidade. Bom, estou me sentindo rejeitado, né? Ser rejeitado pela minha esposa. Então, como eu posso fazer para entender isso, né? Como que eu vou entender essa rejeição dela? Como que eu vou dizer disso para ela, que quando ela faz isso, me gera esse sentimento, né? E como que eu vou cortar isso dela? Ou como eu também vou trabalhar a minha rejeição com ela? Às vezes eu também estou causando esse sentimento nela. No trabalho, né, você pode sentir falta de reconhecimento da sua hierarquia. Então você primeiro precisa ser, bom, eu preciso me reconhecer. Será que eu estou gostando do meu trabalho? Será que eu estou satisfeito com a minha produtividade? Talvez eu precise melhorar. Né? Às vezes eu preciso ser mais produtivo mesmo, né? Eu preciso ser mais focado, mais direcionado. Então, ali você direciona, né, os seus esforços para melhorar. E aí você vai vendo o feedback acontecer na sua realidade, né? Você tomou uma atitude, né? Você se colocou frente à sua realidade. Então, para isso que é o processo de elaboração, né? Então, gente, eu acho que a minha intenção aqui com vocês é tirar o mito, né, dessa questão dos ancestrais que transmitem para os homens essa mensagem de não poder sentir e de não poder demonstrar as emoções, né? Porque aí você vai estar ficando paralisado nesse universo emocional da pior forma possível, né? O universo emocional, ele vai acontecer, você sendo homem ou sendo mulher, não interessa, ele vai acontecer no ser humano.
E a diferença é quando você tem um processo de autoconhecimento e sabe fazer essa elaboração e se posicionar, e quando você não tem, né? Você não tem essa habilidade emocional. E o homem precisa desenvolver, porque nesses casos, né, que eu falei que não tem um aprendizado, tem uma repressão, tem um desmerecimento da parte emocional, dessa masculinidade tóxica no seu contexto de vida, tem um desmerecimento da própria família. Às vezes, gente, a própria família não tolera a emoção do homem, a própria esposa não dá conta de lidar com o sentimento do homem, e aí ela não ajuda ele a fazer esse processo de elaboração. Mas ela, quando ela é assim, é porque ela também não sabe, ela também não tem isso dentro de si mesma. E aí tá a importância da gente fazer essa mudança, a gente fazer esse processo para a gente poder, para a gente poder realmente ter um diferencial, né? Ter uma capacidade, uma habilidade que é tanto mental e emocional relacionada aí ao nosso universo pessoal, né? Isso é muito importante. Eu acho que o homem precisa urgente dar atenção para esse lado da sua saúde e se desenvolver nesse sentido. Bom, gente, então espero que realmente tenha tirado aí esse mito, né, dos ancestrais, dessa masculinidade tóxica também, e convidado vocês aí para esse autoconhecimento e esse aprendizado de inteligência emocional, né, que eu trago aqui para vocês. Então, gente, amanhã nós estaremos falando sobre os relacionamentos, né? Quarta-feira é o nosso dia de falar sobre saúde relacional, né? Hoje, durante essa semana, eu estou abrindo caixinha no Instagram para vocês deixarem as perguntas, né? Eu vou acompanhando, vou respondendo na medida do possível. E fica o convite aí para conhecer o curso Ancestralidade Masculina, que vai beneficiar profundamente os seus aprendizados, seu autoconhecimento, essa questão das bagagens emocionais que você recebeu, forma de funcionamento mental, vai te ajudar demais nesse sentido. E uma dica aí especial para terapeutas, gente, terapeuta precisa entender de ancestralidade masculina e feminina. Então os cursos, né, são muito recomendados para os dois públicos aí, tanto pessoas leigas, né, homens e mulheres que queiram, né, aprofundar nesse aprendizado, quanto também para terapeutas é essencial e fundamental. Gente, então espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha, siga o canal, a página no Instagram, e amanhã estarei aqui de volta às 7h30 da manhã. Um forte abraço para todas e todos, beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.